Pois é, a Escola Nacional de Seguros está disponibilizando cursos à distância gratuitos sobre assuntos de grande interesse do mercado de seguros e também da sociedade. Vou aqui numerar alguns: gestão de mudanças, relações de consumo, acidentes são evitáveis, iniciação em seguros, trabalhando em uma corretora. Escola Nacional de Seguros. Em todos os casos desses cursos gratuitos, os alunos aprovados podem imprimir o certificado. Bem, vamos agora ao tema do nosso sexto painel, redes sociais, que será transmitida ao vivo pelo Facebook. E a FENACAP tem uma participação importante nessa palestra, porque está sendo transmitida ao vivo pelo Facebook e os internautas poderão interagir enviando perguntas e comentários. Para acessar, é só digitar www.facebook.com/6 com seguro e depois clicar em FENACAP. Convido agora para a palestra Redes Sociais o professor doutor Máximo de Felice, coordenador do Centro de Pesquisa Atopos da Universidade de São Paulo. Professor, por favor. E como mediador, convido o presidente da FENACAP, senhor Marco Antônio da Silva Barros. Marco, passo a palavra para você. Okay? Pessoal, boa tarde, né? Ainda não almoçamos, mas já passa do meio-dia, né? A gente espera que essa palestra antes do almoço realmente mexa com vocês, né? Vocês notaram aqui que a gente não tem debatedor, até porque a gente quis fazer um pouquinho diferente, até porque a gente entende que nós estamos aqui numa rede, né? Numa rede social, então todos aqui serão debatedores. E a gente está ao vivo, né? Na verdade, nós estamos conectados nesse momento ao vivo, estaremos recebendo aqui, né, interagindo com os nossos participantes ao vivo as perguntas que foram direcionadas aqui para o professor Máximo, né? Na verdade, falar desse tema é muito interessante e eu acho que ele é num momento bastante oportuno, né? Redes sociais, de fato, não tem novidade, né? Desde que a gente se organiza, nós vivemos em redes, né? Nós organizamos pequenas redes. O que mudou, de fato, ao longo, né, desses anos todos, foi uma palavrinha chamada conectividade, né? Com os avanços tecnológicos, né, com a rapidez com que esses avanços se sucederam, isso se tornou extremamente relevante. Eu acho que cada um de nós vivenciou, como ator ou como participante, né, de processos recentes, né, onde as redes sociais foram extremamente utilizadas. Nós vivemos aqui um período de mobilização nas grandes cidades, primeiramente contra o aumento de ônibus, depois para algumas outras questões envolvendo manifestações de massa, onde essa ferramenta ela foi usada ao extremo. E a gente fazia uma reflexão, eu e o professor Máximo, quando conversávamos sobre o tema, de que em algum momento, né, cada um de nós, para a gente acessar 10, 15, 20 pessoas para um determinado evento, a gente demorava bastante tempo. A gente ligava, a gente confirmava e a gente ficava, de fato, aguardando, né, aquela confirmação para que a gente pudesse ter, depois de 2, 3, 4 horas, esse encontro. E eu comentava que a minha sobrinha de 15 anos, ela disse: tio, eu vou reunir 10 pessoas agora aqui em casa. Em 15 minutos, ela disparou lá 100 convites e em 5 minutos tinha 10 pessoas lá na casa dela. Então, de fato, essa velocidade é que surpreende. E o que a gente quer provocar aqui é como é que isso vai, de alguma maneira, transformar as nossas organizações. Como nós vamos responder a essas questões. E, para isso, professor Márcio, nós gostaríamos de ouvi-lo. Muito obrigado. Boa tarde a todos.
quero, em primeiro lugar, agradecer a Conseguro e, em particular, na figura do presidente Marco Barros, que me convidou, com o qual já temos tido alguns encontros debatendo o tema e a questão. E quero também cumprimentar as pessoas que estão online, conectadas com a gente. E me parece que a escolha deste tema seja já uma clara indicação de como, de fato, todo o setor da sociedade está advertindo a necessidade de refletir e de entender melhor a qualidade das transformações em ato que nós estamos vivendo, não apenas no Brasil, mas em qualquer canto do mundo. Essas transformações têm por centro o elemento da tecnologia, de um particular tipo de tecnologia, que é uma tecnologia cognitiva, uma tecnologia que é muito diferente das tecnologias utilizadas ou pensadas como instrumentos, como ferramenta, como algo mecânico. Porque as redes digitais e a tecnologia digital é uma tecnologia de construção de relações e de repasse de informações. Portanto, estamos falando, na verdade, não somente de uma tecnologia social, capaz de criar laços e relações sociais, mas muito mais. Estamos falando de arquitetura informativa e logo, portanto, de arquitetura cognitiva. Hoje nós aprendemos conectados a banco de dados, a circuitos informativos, a dispositivo de conexão. Aprendemos no sentido que elaboramos informações a partir destas conectividades, mas também criamos social com isso, trabalhamos com isso. Todos os aspectos do nosso cotidiano, do nosso viver, estão ligados a estas formas de interação com tecnologia e dispositivo de conectividade, que tem muito pouco a ver com a mídia tradicional, tem muito pouco a ver com a TV, tem muito pouco a ver com o rádio, com a imprensa tradicional. Portanto, todo o setor da sociedade, todas as instituições, está hoje perante um grande processo de transformação. A minha instituição, a universidade, em particular a Universidade de São Paulo, mas qualquer universidade do mundo está hoje sendo profundamente transformada por processo de digitalização de informações, de biblioteca, de conteúdo, digitalização no processo também de repasse das informações, o ensino assim chamado à distância, mas que na verdade é uma nova prática de conhecimento coletivo, colaborativo, no qual intervém não somente a relação professor-aluno, mas também um conjunto de outros atores que vão contribuir para melhorar a eficiência do repasse de informações e também a pesquisa. Hoje nós temos no mundo inteiro redes de pesquisadores conectados entre si que buscam inovações em conjunto. Então, todas as instituições, e por isso entendo também as instituições que trabalham com o mercado, as organizações que estão ligadas no dia a dia no mundo das finanças e do seguro e de qualquer tipo de atividade, estão diretamente interessadas nesse processo de transformações. Aqui é necessário construir um diálogo. Eu apreciei muito o convite do Dr. Marco quando ele me contatou, porque eu acho que é, de fato, o que nós devemos cada vez fazer mais, procurar laço de relações entre pesquisa, academia, mundo do mercado, sociedade civil, para criar redes no qual nós podemos mutuamente aprender. Um dos pressupostos que eu explicarei agora é que uma arquitetura reticular parte de um princípio muito banal, mas bastante inovador, que não existe mais centro. Isto é, em um contexto, em uma arquitetura reticular, eu posso acessar a todas as informações, independentemente do lugar onde acesso.
e, portanto, si crea uma arquitetura sem centro. Isto hoje vale não apenas como informação conceitual, arquitetura, mas vale na prática. Vale na consciência de que não temos mais centros produtores de conhecimento. A universidade deve aprender a linguagem do mercado, a universidade deve dialogar mais com a sociedade e vice-versa. Então, a primeira coisa a fazer, e falo isso como acadêmico, é buscar uma linguagem comum. Então, eu procurei, na minha apresentação hoje, até pelo conselho que o Dr. Marco me ofereceu, de buscar uma linguagem não acadêmica, isto é, não estritamente acadêmica, mas de tentar oferecer para você um panorama, obviamente sintético, das discussões que as redes sociais estão gerando no âmbito acadêmico, mas com uma linguagem que possa ser uma linguagem sobre o qual podemos dialogar. E espero que, de fato, até pela presença das pessoas online e pela presença de vocês aqui, o diálogo possa, de fato, ser um momento mais fértil deste painel e desta apresentação. Porque, de fato, estamos perante uma transformação que está acontecendo e pela qual nós temos todos muitas dúvidas, muitas perguntas, e poucas respostas já definitivas. Então, eu acho que, como também o Dr. Marco já falou, nós esperamos no debate o momento, digamos assim, central desse nosso encontro, porque será exatamente no diálogo e com a contribuição de todos que vamos tentar avançar um pouco no conhecimento desta temática. Eu decidi hoje de apresentar em 4 etapas a minha conferência. Em primeiro lugar, dar uma rapidíssima conceitualização sobre a revolução digital, do que se trata. Inevitavelmente, passar rapidamente também, mas sobre as características principais do conceito de rede, para chegar a falar de nova ecologia do social. Isto é, ver como, de fato, esta nova arquitetura informativa está alterando o nosso convívio social e a nossa vida inteira. Mas o centro da minha intervenção será, e acho que é também o momento mais interessante e oportuno pelo diálogo, refletir um pouco sobre o que os diversos movimentos sociais, em particular aqui no Brasil, que está ativo já há muito tempo, mas que tiveram em junho um momento muito importante, que estão continuando também interagindo, mas são movimentos sociais que estão exatamente atuando em forma análoga no mundo inteiro. O que estes movimentos podem sugerir, ensinar ao mundo do mercado, às organizações, e eu acrescentaria, obviamente, também à universidade. Mas a minha fala será concentrada mais, obviamente, sobre o aspecto das organizações e do mercado. Então, para começar, é oportuno dizer que, quando nós falamos de revoluções comunicativas, quando nós falamos de comunicação, não estamos falando apenas da forma através da qual nos comunicamos entre pares, entre humanos. Não estamos nos referindo apenas a instrumento tecnológico, mas nós estamos referindo muito mais a um tipo de cultura mediática que estabelece, de fato, e contribui fortemente a criar um espírito do tempo, a criar um clima da época. Devemos esta relação entre a mídia e a cultura de uma época, autori como Marshall McLuhan, como Pierre Levy, como Peters, e, no âmbito da sociologia, há autores como o professor Michel Maffesoli, que fala de climatologia, ou, na economia, autores como Jeremy Rifkin, que faz uma análise muito interessante sobre a relação entre a forma de criar recursos e a forma também que uma sociedade possui de produzir a sua energia e a arquitetura informativa e comunicativa de uma época. Bom, as imagens mostram claramente
o caráter cultural e profundo da mídia. A imagem à vossa esquerda é um anfiteatro greco, que foi a primeira internet. Provavelmente muitos de vocês já tiveram a oportunidade de visitar, ou no sul da Itália, ou na mesma Grécia, essas arquiteturas. Então, a primeira coisa que se observa é que é uma arquitetura que permitia, in un contesto onde a única mídia era a fala, a uma grande quantidade de pessoas de poder ouvir e ver exatamente da mesma maneira, independentemente de onde fosse sentado. A mídia teatro é, de fato, a verdadeira origem da democracia greca. Porque somente in un contesto onde todos os cidadãos de uma cidade tivessem tido acesso a informações, a uma ética que era apresentada nas peças do teatro, poderia depois discutir e debater sobre posições e escolhas específicas. Bom, nós estamos passando, no contexto da revolução digital, para um tipo de comunicação que acompanhou a história da comunicação humana do teatro à TV, e que era um tipo de comunicação unidirecional, ou no máximo bidirecional, que podemos também chamar frontal, na qual existia um emissor de informações que distribuía para um público, exatamente de uma forma muito análoga a que estou realizando aqui agora. Nós passamos, nas últimas décadas, da um modelo informativo de repasse de informações frontal para uma forma reticular. Uma forma comunicativa em rede na qual não existe mais a emissão de mensagem por um único emissor, mas na qual todos os atores e os membros de uma rede podem distribuir e criar e produzir não apenas informações, mas também relações. Nestas imagens vocês podem ver a distinção, da um ponto de vista estético, clara, da geometria dos fluxos informativos. Na esquerda tem dois modelos, existem obviamente outros, mas os dois modelos tradicionais do estudo da comunicação, o de Lazarsfeld em particular, e que mostra a dinâmica dos fluxos comunicativos em um contexto analógico, e do outro lado vocês veem uma representação, uma cartografia de uma arquitetura reticular. Dá para perceber claramente o pulo, a distância, a diversidade, a complexidade entre um modelo comunicativo e outro. Esta imagem pode representar redes dos movimentos sociais de São Paulo, ou pode ser a redes dos movimentos ambientalistas de um lugar. Cada ponto é um indivíduo conectado ou um sistema informativo conectado a outros pontos. Bom, nós passamos, portanto, por diversas revoluções comunicativas na história da humanidade, não vou me adentrar aqui, mas da oralidade para a escritura, com a invenção do alfabeto grego, no quinto milênio a.C., para depois a passagem de um tipo de escritura manual para uma escritura impressa no século XV, com a invenção da tipografia de Gutenberg, para seguir, na época já moderna, com a Revolução Industrial, entre o século XIX e XX, com a invenção da eletricidade, a terça grande revolução comunicativa, que cria a mídia de massa, imprensa, fotografia, cinema, e TV e rádio, para a internet, que é a quarta revolução comunicativa que acontece, começa no final do século XX, portanto, na segunda metade do século XX, e que cria uma nova forma comunicativa, como acabamos de dizer. Bom, nós temos 4 grandes revoluções comunicativas, mas desde a chegada da internet até hoje, nós tivemos já outras 3 revoluções comunicativas, dentro da própria internet. A primeira foi o advento da internet chamada 1.0, ou seja, a internet que permitia apenas o repasse de informações, basicamente escrita, de computador para computador através de modem, para
a segunda revolução, que é a Web 2.0, com a invenção da banda larga, que permitia o repasse de informação de qualquer tipo de formato entre não apenas computadores, mas entre sistemas informativos. A banda larga não só permite uma grande quantidade de vários tipos de informações para poder ser distribuída para todos, mas permite, sobretudo, a superação da centralidade do computador. O centro da Web 2.0 é a conectividade, não é mais o computador. Nós podemos acessar a rede com vários tipos de dispositivos, smartphone, tablet, e, portanto, com a invenção também e a diffusão do sistema Wi-Fi, nós podemos anexar independentemente da presença de um computador. E a terceira rivolução em atto, que, como veremos agora, si chama de Internet das Coisas, web semântica, etc. Bom, neste contexto, nós temos a necessidade de pensar o que é uma rede e do que nós falamos quando nós falamos em redes, ou melhor, em redes de redes, como é a arquitetura informativa da nossa sociedade contemporânea, criada a partir desta nova forma de arquitetura informativa. Em primeiro lugar, as redes digitais não são apenas sistemas informativos. Nós estamos falando de arquiteturas externas, nós estamos falando de meios que repassam informações de maneira reticular. Nós estamos falando, provavelmente, de um novo tipo de ecologia social e nós estamos falando, sobretudo, de um novo tipo de complexidade que vai, inevitabilmente, alterar, como tenterei de mostrar agora, a nossa condição habitativa. Estes são três modelos de rede, que foram os modelos que geraram a Internet. Posso recomendar uma bibliografia, um texto que aborda bastante bem a temática da história da Internet, é A Galáxia di Internet, do Manuel Castells, e que mostra três modelos differenti di rete. O primeiro è un modello centralizzato, o segundo è un modello distribuito, decentralizzato, che tem mais di centro, e o terceiro è un modello distribuito. O terceiro modello, che fu realizzato per l'ingegnere Paul Baran, è di fatto un modello che gerò a Internet, che gerò questa forma di comunicazione. A caratteristica del terceiro modello è che è un modello sem centro. È un modello no qual a informação é repassada de um ponto, toda a informação é presente em um ponto, ed é repassada pelo ponto mais próximo. Este tipo de arquitetura é o que está gerando o nosso social contemporâneo, é o que está gerando a economia contemporânea, é o que está gerando as nossas relações. A comunicação digital, portanto, é caracterizada primeiro por repasse de informações de todos para todos, para a possibilidade de desconstrução e manipulação da informação, isto é, a informação não chega a nós já pronta, nós podemos alterá-la, nós podemos acrescentá-la, nós podemos modificá-la e pô-la de novo em círculo. A interatividade, uma outra característica que marca o espírito do nosso tempo, que marca a nossa condição habitativa. Os meus alunos e provavelmente nossos filhos, as nossas gerações, as novas gerações, aprendem somente de forma interativa. São acostumados a não somente receber informações, mas logo que recebem informações, a duplicá-la, manipulá-la e a transferi-la para suas redes. Este é um hábito muito importante, que tem muito a ver com as mudanças, como veremos daqui a pouco, das nossas instituições, porque as nossas instituições foram pensadas em um contexto analógico, em um contexto não interativo, onde a única interação era o feedback. Isto é, depois da emissão, eventuais pesquisa de mercado para ver como o público estava recebendo o nosso produto, a nossa política, etc. Isso desapareceu. Nós estamos em um mundo onde a interatividade é a forma principal através da qual nós construímos o social e as nossas relações. Consequentemente, nós estamos em um mundo no qual acabaram os pontos de vista centrais. Acabaram as visões inquestionáveis. Os pontos de vista que iam explicar e nos a nortear
perante a complexidade da nossa época. Nem a academia, nem a política, nem a imprensa, nem o líder de opinião são hoje inquestionáveis. Isto é, qualquer tipo de informação, qualquer tipo de emissor, qualquer tipo di punto di vista è un punto di vista che deve ovviamente ser questionado e dibattido, che vai a ser aprovado ou não pelo conjunto de interpretações que a própria rede vai a criar através da interação. Uma tomada generalizada e coletiva das palavras. Todos hoje podemos oferecer conteúdo online. Ipertextualidade, isto é, não é apenas conteúdo escrito, não é apenas fotografia, não é apenas vídeo, mas é a sequência de um conjunto de formato diferente. E, ovviamente, conectividade. O resultado desta transformação é um novo tipo de ecologia. Um novo tipo de ecologia que remete a um novo tipo de interação, não apenas entre as pessoas, mas entre pessoas e tecnologia, como já observamos, entre dispositivo de conectividade, entre pessoas, tecnologia, dispositivo e informações. Em um contexto de rede, uma das grandes revoluções é a possibilidade de acessar a banca de dados. Nós acessamos continuamente a todos os tipos de dados. E isto é um fenômeno emergente. Nós podemos saber informações que antes eram exclusivas de grupos, de pequenos ilhas de pessoas ou de instituições que eram, portanto, segredas. A consequência disso não é apenas uma transformação de um tipo de ecologia que reúne pessoa, tecnologia e informações, mas também que pode alterar a nossa interação com o meio ambiente, com o território, com a cidade, com as nossas florestas, porque também elas passam a ser conectadas. Hoje, a terceira grande revolução da internet é assim chamada Internet of Things, a internet das coisas. O que é a internet das coisas? A internet das coisas é o resultado da conexão de todos os objetos e de todas as realidades que existem no mundo visível, através da utilização de sensores em wireless e, portanto, em larga parte, através do sistema de radiofrequência de identificação. Cada objeto, cada árvore, cada carro, cada elemento que constitui o social, que constitui a nossa realidade, pode emitir informações e distribuí-las em redes. O resultado disso é, portanto, uma nova ecologia. Nós estamos em um social no qual a nossa sociedade não é composta apenas por atores humanos que emitem informação, mas tem também outros atores que hoje são emissores de informação. Seja estes atores banco de dados, seja esses atores instituições, seja esses atores tecnologia, dispositivo ou objeto de consumo, mercadoria. É um código de barra. Hoje, cada vez mais, nós podemos saber não apenas a quantidade de estoque de uma mercadoria, mas nós podemos saber a história de vida da mercadoria, onde ela é produzida, que tipo de materiais são utilizados, com que tipo de embalagem, de onde chega, se a sua produção é sustentável, e um conjunto de outros elementos que faz do consumidor hoje um analista de um conjunto de informações que vão muito além da escolha entre um produto e outro. Então, a grande característica dessa nova ecologia é a criação de ecossistemas informativos que estabelecem uma sinergia fértil entre indivíduo, informações e territorialidades. O nosso social não é apenas mais um social humanos somente, feito somente de pessoas. O nosso social hoje é muito mais complexo. Inclui outros atores não humanos que são cada vez mais ativos nas nossas relações. Um dado para entender o tamanho dessa transformação é um dado que circulou 1 ano atrás ou 2 anos atrás, sobre o fato que
mais de 60% das informações que circulam na internet são informações não produzidas por humanos, mas por dispositivos, robôs, sistemas de informações automáticos que recolhem essas informações e as redistribuem. Consequentemente, nós não podemos pensar mais a comunicação como a teoria da comunicação da modernidade, da sociedade industrial a pensou. A comunicação hoje é o lugar estratégico para pensar o mundo, para pensar a nossa época e as transformações em ato. Nós devemos incluir numa relação comunicativa tudo o que existe. E aqui está o fundamento de um novo tipo de ecologia. A comunicação significa hoje a comunicação que nós mantemos, obviamente, entre os humanos, mas também com a natureza, também com o meio ambiente, também entre as instituições, também com os mortos, com o mundo dos mortos, também com as matérias-primas. O resultado é a possibilidade de pensar a uma estrutura comunicativa que pode ser sintetizada na imagem do DNA. O DNA é um código informativo extremamente complexo que foi mapeado por computadores. Aí se vê muito claramente a sinergia já antiga na pesquisa entre cérebro humano e cérebro eletrônico. Os cálculos necessários para o mapeamento do DNA eram cálculos que a mente humana não conseguiria fazer. Foram feitos por computadores. Aí nós temos claramente a representação de um tipo de conhecimento desenvolvido entre homens e máquinas. E circuitos informativos entre inteligência humana e inteligência, entre aspas, artificial. Mas este elemento de conectividade demonstra claramente que a inteligência humana não funciona sozinha. Para ela poder desenvolver conhecimento, e todos nós fazemos experiência disso todos os dias, ela precisa se conectar a banco de dados, a informações, que não está ubicada em outras mentes humanas, mas estão ubicadas em grande banca de dados, e às quais nós temos acesso através da conectividade. Portanto, o nosso cérebro hoje, as nossas inteligências, são inteligência conectada. Nós estamos em um mundo que é uma grande inteligência coletiva que, pela primeira vez na história da humanidade, pode conectar todos os saberes do mundo e tentar resolver os problemas comuns de forma mais inteligente. Este conceito é o conceito que eu defino de atopia, ou seja, de uma forma de conectividade que não somente não é presencial, mas é o resultado de interações ecológicas entre atores de diversa natureza. Humanos, tecnologia, dispositivo, territorialidades, banco de dados, etc. Como pensar, portanto, este novo tipo de social? Conectivo e não apenas humano. Bom, aqui tem uma banal apresentação, mas que obviamente é uma simplificação. Nós podemos hoje dividir o social, e quando falo do social estou falando não social da sociologia, as representações conceituais sobre o social. Estou falando com autores como o mesmo Bruno Latour ou Michel Calon criam na teoria da torrede, isto é, de um tipo de social que é o resultado das nossas interações cotidianas. Então, nós podemos compor o nosso social em diversos platôs, em diversos planos. Um nível mineral energético, nós sabemos que cada sociedade, para poder se perpetuar no tempo, precisa de energia. Esta é uma escolha decisiva para uma sociedade. O tipo de energia que a sociedade elege para ser os recursos através do qual ele vai se perpetuar no tempo, vai a produzir, se expandir, é uma escolha que vai a, consequentemente, como sublinha muito bem Jeremy Rifkin no texto A Economia ao Hidrogênio, vai inevitavelmente a gerar e a impactar na forma de organização do social. Diz Jeremy Rifkin, por muito tempo nós
fomos organizando a nossa sociedade baseado no acesso como energia principal ao petróleo, que é uma energia escassa e que é uma energia que é extremamente difícil de ser alcançada e, portanto, é centralizada em algumas companhias. Essas companhias depois a distribuem exatamente numa forma analógica, unidirecional, para estados, governo, popolação. Diz Rifkin, nós devemos, hoje, num contexto de rede, pensar a formas de produção e distribuição de energia em rede. Como é uma energia em rede? É uma energia que é disponível, exatamente como as informações, para todos, e que cada um pode produzir e distribuir. As energias renováveis, sol, energia do vento, energia ligada às marés, curso marina, eólica, etc. Agora, este conjunto de social vede vários níveis, nível biológico, ovviamente, não apenas os recursos, matérias-primas, mas também os ecossistemas. A recente notícia dos pesquisadores da ONU, dramática notícia, segundo os quais, nos próximos 50 anos, mais de 70 cidades serão submergidas pelo aumento do nível da água dos oceanos. Isto é, o impacto ambiental. O nível da cidade, o nível da sociedade humana, o nível do imaginário, o nível eletrônico da comunicação, e assim por diante. Isso é, não devemos pensar o nosso social como um social cheio de níveis. Estes níveis, nós hoje o podemos habitar, e de fato o habitamos, somente através da conexão a dispositivo que nos conecta à banca de dados. A partir desta conexão, nós podemos nos deslocar tranquilamente entre um nível e outro e ter acesso a essas informações e ter, sobretudo, a clara percepção de habitar não apenas a cidade, não apenas o nosso país, isto é, não apenas a dimensão política, mas uma dimensão muito mais profunda, que Lovelock chama Gaia, isto é, o nosso planeta, a nossa biosfera. Nós hoje estamos passando da uma condição habitativa política, da esfera pública, onde os humanos, exatamente como na Atena de Péricle, no V século a.C., dibattiam entre si sobre questões que o interessavam, nós passamos a habitar esse contexto urbano, político, da polis, para um contexto da biosfera, para Gaia, este organismo vivo que é o nosso planeta e que é habitado não apenas por humanos, mas por todos os organismos vivos. Esta passagem da condição habitativa é uma consequência da conectividade e da cultura das redes, daquele estilo da época, estilo do tempo do qual falei antes, e que liga a comunicação, a cultura e a vida de uma época. O resultado, portanto, é pensar a um tipo de social que não é mais costruído, que não é mais dividido em setores que comunicam entre si, mas que é feito de agregações entre atores de diversa natureza, humano ou não, que vão a criar conectividade e a criar um social que antes não existia. O nosso social hoje é emergente. Nós passamos da um social pensado como estrutura, divididas em aparatos, estrutural funcionalismo na sociologia industrial norte-americana, para um tipo de social conectivo, onde o social que a distintas conexões entre atores diferentes vão a produzir. Não é dado, é emergente, é inovador. Isso experimentamos todos os dias. Particulares indicações sobre esta passagem da sociologia para a ciência das associações é possível encontrá-la na obra de Latour, Calonne e outros autores que já citei. Bom, o centro da minha fala, dada esta premessa um pouco geral e um pouco superficial, peço desculpa por isso, mas numa palestra, ovviamente, o limite é o limite dado pela tecnologia da fala mesmo. Vamos ver agora quais são as características que estes movimentos sociais, mas que nós podemos também definir estas novas formas de social conectivo, esta situação social tecnológica expressada por esses novos atores, está produzindo. E, de uma certa forma, que nós podemos pegar como lição, como estímulo para repensar as nossas organizações, para repensar as nossas instituições e a nossa própria sociedade. Bom, eu listei aqui
seis características. Obviamente poderemos desdobrá-la mais, espero que no dibattito alcançaríamos a fazer isso. A primeira caratteristica che emerge da questo nuovo tipo di social connettivo che os movimentos sociais expressaram, volto a dizer, recentemente em junho no Brasil, e estão continuando praticamente todos os dias nas grandes metrópoles, mas que não é apenas uma experiência brasileira. Não há cidade e país do mundo onde isso não esteja acontecendo exatamente em forma análoga, com pessoas jovens, geralmente, grupo de pessoas que utilizam redes digitais para ter acesso a banco de dados e para começar a produzir forma de conectividade e de sensibilização sobre o problema de interesses comuns. E, de fato, nós temos indicadores claríssimos sobre isso, uma grande transformação que está acontecendo. Nos próximos dias 6, 7 e 8 de novembro, na Universidade de São Paulo, nós estamos organizando o primeiro congresso internacional de netativismo, onde teremos pesquisadores do mundo inteiro e delegações do mundo inteiro que vão exatamente refletir sobre este novo tipo de associação e de agregação social que está acontecendo. Então, esses seis elementos, seis características são a conectividade, os valores, o que chamamos de ética hackers, o fim dos pontos de vista centrais, a criação de mercado, de forma de mercado inteligentes, o consumo informativo e trasparenza e democracia partecipativa, o que é chamado de Open Government. Vamos ver brevemente cada um deles. Tenho 10 minutos, mas provavelmente vai dar tempo. Bom, a primeira coisa, a conectividade. O nosso social, como acabei de dizer, não é um social já pronto. É um social conectivo, que é o resultado das interações entre diferentes atores que vão a produzir esse social, na medida que vão criar forma de agregação e de desagregação. Esta possibilidade de criação desse social é dada pela tecnologia que nos permite estar conectados 24 horas sobre 24 a todas, banca de dados, circuitos informativos, dispositivos, etc. Portanto, passamos a pensar a um tipo de social marcado pelo formismo, que é uma categoria que George Simmel criou, parlando da associação agregativa da metrópole, que manifesta um tipo de social que passa a assumir forma diferente a seconda do tipo de agregação que va sendo criado. Portanto, é um social que não é mais definitivo, que não é mais estável, mas que é continuamente em crise. Aqui nós devemos pensar, de fato, a um novo conceito de crise. A crise não é mais algo que vai afetar a nossa estrutura, mas é exatamente como nos organismos vivos, como na biologia, a forma através do qual os organismos vivos encontram a própria adaptação ao meio ambiente. A forma através da qual os organismos vivos conseguem sair do próprio nível de equilíbrio e buscar uma forma de adaptação melhor. E num contexto de rede, a crise se torna uma qualidade, a oportunidade, através da qual nós podemos nos adaptar melhor ao meio ambiente que está em volta, que é um meio ambiente dinâmico. A ética hacker. Existe um autor, Pecchi Manen, que desenvolveu um estudo já há alguns anos, mas existem, obviamente, outros estudos mais recentes também, que começaram a tentar descrever a ética do que são chamados de hackers. Né? Você sabe que em inglês norte-americano a palavra hacker não é algo negativo. Se nós pensamos aos tipos de crimes cometidos pelo digital, deveríamos utilizar a palavra crackers. Mas a palavra hackers, ao contrário, significa alguma pessoa que tem uma paixão por algo. Alguém pode ser hacker no futebol. Não somente ter uma paixão, mas ser muito bom no jogo do futebol. Alguém poderia ser um hacker na música rock. Isto é, hacker é alguém que entende do assunto e que faz aquilo com paixão. Então, a mesma palavra, hacker, já nos dá um esclarecimento sobre os valores desta nova cultura que marca a expressão dos nativos digitais e das novas gerações conectadas. O principal valor não é o dever. O principal valor das novas gerações é o lúdico, o prazer, a paixão. Um hacker é alguém que está conectado por prazer. Eu tenho já a imagem clara de alguns meus alunos, assim que vive na frente do computador e faz isso com muito prazer ou faz muito bem. Sabe criar sistemas, sabe criar jogo, sabe distribuir, compartilhar
esta lógica ele não a faz por um fato de trabalho, por um fato de dever, a faz por paixão. Esse é um elemento extremamente interessante que tem a ver com uma característica, um espírito do tempo tecnológico e cultural da nossa época. E, conseguentemente, a gamificação do social. O nosso social se parece cada vez mais a games, a forma de construção de interações entre informações, conectividade e ação. Se vocês lembram o que aconteceu mediaticamente e socialmente nos dias de junho, quando os movimentos no primeiro dia foram questionados pela grande mídia e, em algum caso, até criminalizados, e logo em seguida, em poucos dias, a grande quantidade de informações produzidas pelos mesmos atores dos movimentos, pelos mesmos participantes e postada na rede, foi suficiente para revertir por inteiro a imagem que a mesma mídia tinha construído sobre eles. Nós vemos uma atuação muito próxima a um games. Como é produzida essa ação dos movimentos na sociedade, nesses momentos? A maioria deles são movimentos que nasceram nas redes, nasceram em grupo de discussões, nasceram no social network, nasceram em Facebook, mas que depois, desta forma agregativa, passaram a sair na rua. Mas esta rua não é mais a rua tradicional, porque cada passo que eles dão na rua é fotografado, é filmado, é postado imediatamente na rede, voltando a um tipo de ação também informativa. Exatamente como in un games, onde a escolha e os objetivos dos movimentos é determinada pela transformação do tipo de informações e da conseguente mudança de relação entre indivíduo, informações e território. O fim dos pontos de vista centrais, isso é uma grande característica consolidada já na nossa época, não temos mais líder de opinião. Na teoria da opinião pública si fala di imprenditore cognitivo. O empreendedor cognitivo é qualquer indivíduo que possui informação porque está ou naquele momento, naquele lugar, ou porque ele mesmo foi autor daquele evento. Ele mesmo posta o conteúdo. Quando o jornalista chegar, a notícia já foi espalhada pelo mesmo ator, pelo mesmo protagonista, que amanhã, obviamente, não vai se tornar o líder da opinião, porque ele é apenas um empreendedor cognitivo daquele conteúdo que ele experienciou, que ele vivenciou. Uma outra grande trasformação na teoria da opinião pública é a passagem da uma cultura de formação da opinião para o processo de opinion building, isto é, a construção da opinião. A opinião é construída como? Através de circuitos informativos, através de debates na rede, acesso à banca de dados. Não cai mais de cima para alto. Não existe mais mídia que forma e faz a cabeça do povo. Isso temos tido já vários exemplos claríssimos sobre esta transformação. E a passagem, obviamente, da agenda setting, isto é, da pauta que a mídia produz, para a tomada coletiva e tecnológica da palavra. Ovviamente, isso afeta in modo ainda mais evidente o mercado. Muitos de vocês devem conhecer este texto famoso de Don Tapscott e Anthony Williams, Wikinomics, no qual, exatamente, os dois autores expressam a emergência desta nova forma de economia che è caratterizzata per la connettività massiva e por forma di collaborativismo e protagonismo collettivo, nos quais atores diferentes se conectam para produzir economia e para também criar novas formas inovativas de recursos. Aí nós temos os valores do colaborativismo, o crowdfunding. O crowdfunding é já uma expressão clara de um tipo de economia não somente monetária, porque o que gera o crowdfunding e o que de fato é o verdadeiro motor do crowdfunding, além da conectividade, isto é, a possibilidade de pessoas diferentes em vários lugares poder financiar um projeto ou uma atividade, é primeiro a conectividade, segundo o ideal do projeto. Cada vez mais nós temos por projetos sociais que dificilmente, ou artístico que dificilmente encontra financiamento, a produção desses projetos através do crowdfunding, e portanto um tipo novo de construção colaborativa de recurso e de tipo de economia, colaborativa e conettiva.
A grande transformação na Wikinomics, obviamente, é reputation capital. O verdadeiro e único capital é a reputação. Isto vale por empresa, por governo, por universidade, por professores, por presidentes, por aluno. Ninguém de nós está fora disso. Esta reputação, aqui está a grande transformação, não é mais gerada apenas por nós. Não somos mais donos da nossa reputação. A reputação, em um contexto reticular, é uma reputação relacional. É construída todo dia, através das trocas contínuas e a ressignificação da nossa ideia de reputação, do nosso objetivo de reputação e o que a sociedade entende por essa reputação. Não é suficiente mais hoje por um político ganhar as eleições. Todo dia, toda semana, todo mês, ele deve disputar esse consenso com a sociedade. E aqui, todas as inovações no âmbito da democracia que está acontecendo, exatamente ligada ao vento de arquiteturas digitais que possa permitir a conectividade e, portanto, a decisão colaborativa imediata da popolação sobre assuntos de interesses públicos, estão planteando exatamente passar de um tipo de democracia rappresentativa, onde o cidadão é chamado a expressar a própria opinião apenas a cada 4 anos, para a forma de política conettiva, onde todos nós podemos, a custo zero, expressar a nossa opinião continuamente sobre assuntos de nosso interesse. Mesma coisa vale para as empresas. A reputação de uma empresa hoje é basicamente digital. É o resultado do que os consumidores conectados, os movimentos ecológicos, sociais conectados, dizem a respeito dela. Não temos mais nenhum poder sobre a nossa reputação. Ok, tempo esgotado. Vou 2 slides mais rapidamente e vou deixar abrir espaço para o dibattito. Mesma coisa para o consumo, né? A famosa nova expressão consumo-ator. Hoje o consumidor é um empreendedor cognitivo, é alguém que não quer apenas consumir um produto, mas cada vez mais, através do consumo, ele pode, através do acesso à banca de dados, saber a qualidade do produto que ele está comprando e premiar, portanto, o produto de determinada maneira contra outros produtos. Um exemplo banal, como nós hoje decidimos a compra de um carro, um modelo de um carro. Na época da TV, a gente olhava a publicidade e o estilo dos carros mais utilizados nos filmes e sonhava ter esses carros. Hoje, provavelmente, as novas gerações, para decidir a própria compra sobre um carro, entra nas comunidades dos possuidores daquele modelo que eles querem comprar e diretamente com quem já possui os carros, troca as informações e decide a própria escolha. Tema muito atual, a transparência. Isto é, nós estamos ligados a o que Jean Baudrillard chamava de sociedade obscena. A palavra obscena, do latim, significa trazer à cena, trazer a público. A nossa sociedade hoje é obscena. Não existe mais informação segreda. Todos os dados, uma vez digitalizados, podem ser acessados. Os Estados Unidos passaram a controlar as informações de vários países. Podemos até imaginar do mundo inteiro. Bom, mas isso é notório. Hoje nós sabemos, e justamente vários governos estão já cobrando do governo norte-americano esta invasão. Mas os Estados Unidos já foram, os dados mais segredos dos Estados Unidos, do Pentágono, do FBI, da CIA, foram já publicados várias vezes, invadido por hackers, alguns deles brasileiros, e pelo Wikileaks. Todos os governos buscam dados de outros países. Isso não é segredo para ninguém. Então não há sistema informativo seguro. Nós não podemos nos proteger. Nós devemos acostumar a uma sociedade transparente, que pressupõe um outro tipo de ética, que é o esatto contrário da ética maquiavellica, público e privado. Não é importante, dizia Maquiavel, que o príncipe seja honesto.
precisa parecer honesto, que foi a lógica da política moderna, que foi a lógica das instituições modernas, que foi a lógica do mundo industrial. Na sociedade da informação, essa distinção entre público e privado desaparece. Ovviamente, o que me parece mais interessante é como agimos nesse contexto. Como esses movimentos estão agindo e como também nossas instituições, nós mesmos vamos agir. Primeira coisa, de uma forma através da qual nós devemos entender que a nossa ação não é mais o resultado das nossas intenções. Em um contexto de rede, a minha estratégia de ação deve, inevitavelmente levar em conta as ações dos outros atores que vão intervenir nesta minha ação e redirecionar a própria ação, modificar a trajetória e a geometria da minha ação. Portanto, a minha ação, em um contexto social reticular, deve ser inevitavelmente transparente, aberta e relacional. Estar em rede, construir reputação em rede, habitar as redes. Portanto, neste contexto, provavelmente nós perdemos o social, mas ganhamos a sociedade. Isto é, nós habitamos mais uma sociedade já pronta, que devemos habitar ocupando um determinado lugar e cumprindo uma determinada ação, mas somos chamados a construir a nossa sociedade através da conectividade de atores humanos, dispositivos, tecnologias, banca de dados e territorialidades. Um social, portanto, que não pode ser definido de vez e, sobretudo, que, enquanto basado em uma arquitetura de rede conettiva, nos vai impor, inevitavelmente, a saída do nosso nível de equilíbrio. Nos vai obrigar a mudar de ponto de vista. Nos vai a obrigar a mudar de ética, de valores. Quanto mais, exatamente como a biologia nos diz, ser a principal qualidade dos organismos vivos no sistema de adaptação, um organismo vivo para a biologia consegue tanto mais se adaptar e, portanto, durar no tempo às mudanças climáticas do meio ambiente, quanto mais ele é capaz de sair do próprio nível de equilíbrio. A espécie humana é uma espécie que dura mais exatamente pela sua grande capacidade de sair do próprio nível de equilíbrio, de buscar continuamente nova forma de adaptação. O ser humano, a espécie humana, sabe se adaptar muito bem em diversos contextos, em diversas condições. Então, nós devemos pensar um social no qual a conectividade às redes nos obriga continuamente a sair do nosso nível de equilíbrio e a buscar novos tipos de adaptação e novos tipos de organização, não mais definitiva, mas quanto mais elástica, quanto melhor. São estas as qualidades melhores e a vocação que o novo tipo de agregacionismo ligado às redes nos proporciona e que provavelmente nós estamos claramente observando a partir desta forma de interações que os movimentos sociais e a sociedade como todo está continuamente criando. Muito obrigado. Professor Máximo, muito obrigado aí pela explanação. Na verdade, é um tema instigante. A gente poderia ficar aqui mais algumas horas. Eu vi que você levou 3 cartões vermelhos, né? E eu já levei 2 aqui. Na realidade, tem várias perguntas vindo de fora, e eu estou tentando traduzir aqui em uma que veio de Portugal, né, da Marina Magalhães. E ela pergunta... Que cumprimento. Hein? Conheço. Marina Magalhães? Marina Magalhães. Conheço, cumprimento. Pois é, então ela lhe acompanhou de lá, né? E ela pergunta, num sentido mais pragmático, que diferença, né, o senhor enxerga de ações que as empresas deveriam fazer frente a essas novas demandas geradas
pelas informações decorrentes da chegada das redes digitais. Quais são as transformações que, rapidamente, as empresas precisam implementar, precisam elaborar, né, precisam discutir para que elas possam estar, de alguma maneira, conectadas, antenadas, entendendo todas as transformações que isso vai, por consequente, trazer? Bom, a primeira grande transformação é, ovviamente, não pensar mais em forma de estratégia comunicativa e de mercado analógica, ou seja, do centro para a periferia, do emissor para o público. Assumir que não existe mais público, não existem mais consumidores. Assumir, portanto, uma arquitetura reticular, que significa costruir processo produttivo e, portanto, consumo collaborativamente. Che significa? A sociedade continuamente nos põe na pauta valores. Hoje, nesses dias, no Brasil, tivemos uma grande debate e discussão sobre o experimento feito di determinato prodotto sobre animais, o Istituto Royal, che fu invadido, etc. È una questione che la società sta pondo in pauta. Uma empresa intelligente è un'impresa che sabe escutar e sabe aprender. E sabe, soprattutto, trasformare o concetto di crisi di una realidade negativa para uma oportunidade. Portanto, uma empresa com mais possibilidade de sucesso é uma empresa aberta. Uma empresa que busca não apenas o diálogo, ma busca passar a sua própria forma di produzione di articolazione a partir di una interação cada vez mais próxima e conettiva com diversos atores, umano e não. Boa parte da strategia di marketing deve essere completamente ripensata. Então, eu acho que, obviamente, esse é um desafio que, volto a dizer, vale para as empresas, vale para as universidades, vale pela política, pelas instituições, não há entidade fora disso. Arquitetura reticular significa uma transformação extremamente radical, dentro da qual estamos todos e devemos tentar aprender. Quanto mais estamos abertos a aprender e a nos mudar, mais chance nós temos de nos adaptar a este novo contexto. Então, vamos tentar fazer um debate dinâmico aqui. A gente tem mais perguntas aqui vindo da internet. Vamos ver se o teu público tem alguma pergunta, e aí a gente volta para cá. Vamos ver. Não, então vou voltar aqui com uma questão básica que está colocada. Como desconstruir, na realidade, a cultura dos empregados, dos funcionários que vão vivenciar essas transformações nas empresas? Ou seja, você tem um procedimento padrão, você tem uma cultura, você reage e age sobre determinadas formas, né, impostas pelas organizações. Muitas delas, inclusive, fecham o teu acesso a essas redes sociais por questões de segurança. Como é que se dá essa dinâmica transformativa? De fato, o que eu enxergo é que as empresas, de um modo geral, e principalmente os seus empregados, os seus colaboradores, vão ter que desconstruir tudo aquilo que foi aprendido até então para poder construir essa nova organização. É isso? In parte isso já está acontecendo, embora, ovviamente, de forma muito gradual, porque, como todas as mudanças, essa é uma mudança muito recente. É uma mudança que a Web 2.0, do qual falei, é de 2006. Então, estamos falando de mudanças que estão começando e pelas quais os pesquisadores estão tentando construir cenários de interpretação. Mas, me parece que, da um ponto de vista, se continuamos a utilizar a metáfora do organismo vivo, da biologia, uma outra qualidade do organismo vivo é o próprio egoísmo. Existe na biologia um significado positivo do egoísmo. Isto é, cada organismo, cada ser vivo, busca se manter no tempo, busca se manter vivo. E é, pelo instinto, levado a perpetuar a própria espécie. Então, há um egoísmo da espécie e há um egoísmo também do organismo. Então, se transferimos esta metáfora para o funcionário, para o empregado de uma empresa, eu aconselharia cada um a ser egoísta. Isto é, a buscar o melhor para a sua carreira, obviamente, e para o seu futuro. Nós estamos em um mercado extremamente estável.
extremamente mutante, rapidamente mutante. E, portanto, hoje não existe mais, para as novas gerações de vários lugares do mundo, a lógica do emprego fixo. Eu vejo, até observo nos meus alunos da USP, da Escola de Comunicação, que se você perguntar para eles qual é o sonho da vida deles, ao contrário das gerações anteriores, não é ter um emprego fixo, mas é ter, obviamente, um emprego que seja interessante, que permita viajar, que permita também ele poder continuar a melhorar. Isto é, estamos em uma situação no qual, quanto mais o indivíduo se comporta exatamente como estamos falando agora com as empresas, isto é, seja uma entidade aberta ao conhecimento e se articuli como uma entidade complessa e não mais apenas um executor, tanto mais ele terá chance de empregabilidade em contexto também de crise de emprego. Então, a maior qualidade da sociedade da informação é ter acesso às informações, é buscar conhecimento, é buscar também nova forma e inventar novo tipo de profissões. Portanto, se na sociedade industrial e nos sistemas fechados nós fomos educados a ser executores, se a universidade educou os alunos a cumprir tarefa para passar de anos, pulando de instituição, mas exatamente a mesma lógica, nós devemos hoje passar, ao contrário, a um tipo de contexto no qual o indivíduo busca ele mesmo, através de forma de conectividade e acesso às informações, um aprimoramento contínuo do próprio conhecimento para cada vez mais poder se adaptar a transformações absolutamente inevitáveis, que com certeza irão vir, provavelmente muito radicais, em qualquer tipo de mercado do mundo. Então, a flexibilidade, a elasticidade, eu diria também a não especialização. O exato contrário do que fomos educados, seja na universidade que nos sistemas industriais. Quanto mais não especializado hoje, mais chance terá de encontrar mercado e de se adaptar às transformações do trabalho. A carreira dos pesquisadores da universidade, antigamente era dividido em área, que estudava comunicação, que estudava ciências sociais, que administração. Hoje nós temos, normalmente na pós-graduação, aluno que tem uma graduação em biologia, que tem uma graduação em ciências sociais, que tem uma graduação em ciências políticas. Isto é, o mundo é tão complexo que nós precisamos uma abordagem não mais divididas em bloco, mas elástica e multiforme. Assim, um título de capitalização, de modo geral, ele tem como objetivo, dentre outros, né, fomentar a cultura da poupança na sociedade. Principalmente a sociedade está iniciando seu processo de bancarização, iniciando seu processo no mercado de trabalho, ou seja, começando a gerar efetivamente esse hábito de se planejar estrategicamente e temporalmente para atingir determinados objetivos. Se o senhor fosse dar, do ponto de vista do marketing e olhando essa discussão de redes sociais, né, alguma sugestão para que a gente possa, através das redes, né, montando ela como uma ferramenta bastante grande, não só de relacionamento, mas de alguma maneira como uma distribuição dentro dessa relação, o que o senhor diria aqui para as empresas de capitalização aqui presentes? Bom, uma das questões que eu abordei rapidamente, mas que é uma das grandes questões sobre o qual eu estou também pesquisando, é a qualidade da ação em um contexto de rede. Isso não significa, obviamente, que nós não devemos ter plano, que não podemos ter mais estratégia de ações. Mas significa que o nosso plano, a nossa estratégia de ações, será um plano, estratégia de ações relacionais. Eu faço sempre a metáfora com o passear, o se deslocar em uma floresta. Para um estrangeiro, assim, uma das grandes características chamativas do Brasil são as florestas pluviais tropicais. Então, provavelmente a maioria de vocês deve ter tido essa experiência de passear, fazer algumas trilhas na mata. Agora, algumas trilhas na mata, quando nós andamos no interior de uma floresta, qual é a qualidade melhor que nós devemos ter? Obviamente, é útil saber onde estamos, isto é, ter primeiro uma ideia, um mapa da floresta. Mas o que de fato vai nos permitir chegar
onde queremos chegar, é o que é mais próximo de nós, com o qual nós estamos interagindo, isto é onde nós vamos pisar. Para chegar à nossa meta, o mais importante em uma deslocação, em uma floresta pluvial tropical, em uma mata, é onde nós vamos pôr os pés. É reagir continuamente aos estímulos em volta. Então, se nós ouvimos o barulho de um bicho grande, é melhor se afastar um pouquinho. Se não vemos uma cobra andando aí, é melhor esperar um momentinho. Isto é, o nosso andar não é um andar reto, sem olhar. É um andar que vai a subir continuamente a transformações e a modificações que o meio ambiente, que os estímulos, os inputs, as informações do meio ambiente nos diz continuamente. Então, a melhor qualidade para um operador do mercado hoje é ouvir, ou escutar. É saber, e a relação também, é saber, mais que fazer um projeto com uma estratégia de comunicação absolutamente clara, com cronograma, orçamento absolutamente perfeita, é saber modificar a própria direção no meio do caminho. Professor, nós estamos chegando ao fim. Eu, na realidade, queria fazer uma outra reflexão. Eu acho que, de tudo que nós discutimos aqui, para mim fica claro que, em algum momento, né, da trajetória não linear, né, que nós vamos percorrer enquanto organizações, enquanto empresas, nós vamos precisar desconstruir, desaprender, né, esvaziar todo um pré-conhecimento para poder, de fato, absorver um pouco dessa nova lógica, né, dessa nova ordem, dessa nova era. Talvez, nesse momento, ainda esteja um pouco distante da realidade das organizações. Eu acho que as organizações ainda não estão 100% preparadas, eu até diria que estão longe, né, de estarem preparadas para enfrentar isso. Né? E as organizações, não só as nossas empresas, a gente viu aí a polícia como é que ela teve dificuldade de lidar com os fenômenos que ocorreram aí no final de junho e julho, porque não estavam habituados a reagir, a não ter um líder, a não ter alguém com que conversasse, com que dialogasse. E, na verdade, porque está todo mundo dialogando e o líder ele surge a todo e qualquer momento. Então, eu gostaria de agradecer, né, agradecer ao público aqui que nos prestigiou, né, aguardando a hora do almoço, né, e esperamos aí que o senhor possa nos brindar aí com novas discussões em outras oportunidades. Obrigado, pessoal. Obrigado a todos. Obrigado a todos. E até a próxima oportunidade. Espero de ter contribuído. Bem, vamos então ao almoço, e que será servido no pavilhão Brasília, no subsolo. As nossas recepcionistas irão orientá-los no trajeto, ok? Voltamos às 15h, impreterivelmente. Muito obrigado.